Personalidade e temperamento. A primeira conquista da espécie foi o instinto. Logo a seguir veio a percepção das sensações, depois a emoção e a capacidade de pensar, que interpretou as sensações, levando à descoberta das dores e dos prazeres. Sob a ação do raciocínio, as emoções transformam-se pouco a pouco em sentimentos. Embora sejamos muitas vezes parecidos, não há uma única pessoa igual. Cada uma é um universo diferente de conquistas. Ainda nos assombramos pelo fato de filhos dos mesmos pais e submetidos ao mesmo tipo de educação poderem ser criaturas tão diferentes e às vezes até antagônicas. A forma de agir e de reagir de cada um é determinada pelo conjunto de características que formam a personalidade. Virtudes e defeitos de caráter. A personalidade flui e fixa-se entre polaridades. Nosso padrão vibratório atua sobre nós no ambiente e nas outras pessoas. A qualidade da resposta que cada conjunto de pensar, sentir e agir produz no indivíduo e no meio em que vive, gera resultados que definimos como defeitos ou qualidades. Os que apresentam resultados interpretados como felizes, chamamos de qualidades de caráter. E os que trazem consequência, tais quais dor e sofrimento, tanto para a pessoa quanto para os outros, denominamos defeitos de caráter. Exemplos. As que expressam humildade, afabilidade e não violência são entendidas como o de bom caráter. Nas que predominam o orgulho, o egoísmo, a violência, a intolerância, o ciúme, dizemos que são atrasadas ou de pobre qualidade evolutiva. Ao usarmos esses conhecimentos, podemos entender as doenças de nossos filhos. O sistema de adoecer deles é mesmo apenas diferente em alguns detalhes. Cada uma das características que compõem uma personalidade a predispõe a doenças que estão diretamente ligadas ao padrão vibratório que geram. E isso desde muito cedo, pois eles não são uma página em branco. Ao nascer já trazem um conjunto de tendências, predisposições, impulsos e uma personalidade mais ou menos esboçada. Nossa pouca capacidade de discernir nos impede de observar e de raciocinar. Não entendo por que este filho tem tanto medo disso ou daquilo se nós nunca o assustamos. Já o outro é um perigo, não tem medo de nada, tentamos assustá-lo para que tenha medo, mas não adianta. Nós nos recusamos a perceber que cada um deles é um ser diferente, com conquistas e reações diferentes. A criança é muito transparente, até que comece a interagir com o adulto, até que se inicie a sua educação. Pouco a pouco, seus conflitos íntimos vão ocorrendo um após o outro. As crises de amadurecimento da criança são mais intensas e numerosas do que as do adulto, simplesmente porque suas barreiras de contenção ainda não se cristalizaram. Origens da doença. Melhorar a compreensão das origens do adoecer é condição básica para reformar o padrão de atitudes no trato com a criança doente. A ignorância e o desconhecimento conduzem ao medo e ao desequilíbrio. Fabricar uma doença é mais ou menos como fazer um bolo. É preciso reunir vários ingredientes. Na origem e na manutenção delas, também é preciso conjugar vários fatores. É como uma armadilha que criamos e para desarmá-la é preciso seguir os mesmos passos em sentido contrário. Tendências e predisposições. De certa forma, já nascemos potencialmente doentes. Trazemos um conjunto de tendências e de predisposições para adoecer que podem se transformar em realidade ou não. Depende da ação do meio ambiente sobre a pessoa, da sua personalidade, do seu temperamento e da qualidade das suas escolhas. Personalidade, temperamento. Nossa maneira de ser e de agir e de reagir determina como o corpo vai funcionar. Cada detalhe do temperamento é capaz de provocar determinada doença, bem como mantê-la assim como as características que compõem a individualidade são capazes de gerar conflitos ou gerar equilíbrio. Exemplo: impaciência, intolerância, agressividade, medo, ansiedade são agentes doentios.
e, para compensar, o desenvolvimento de cada uma das respectivas polaridades, paciência, tolerância, mansuetude, podem curar essas mesmas doenças. Na literatura rotulada de autoajuda, muito se fala sobre a cura pelas virtudes e a alegria. Os conhecimentos acerca da energia humana é que permitem testar, verificar, experimentar, enfim, comprovar. Conflitos emocionais podem desencadear e manter doença, e, além disso, são um dos responsáveis pelo apagão humano, ou neurastenia, com perda constante de energia. Geram aquele tipo de pessoa que parece estar carregando o mundo nas costas. Brigar contra si mesmo para ser aceito pelas pessoas, enquadrar-se em estereótipos culturais. Vitamina, um dos tipos de doença que mais cresce na atualidade. As autoimunes, ou seja, aquelas em que o indivíduo agride partes de si mesmo. Meio ambiente. Falta de saneamento básico, água de má qualidade, infecções, contaminações, acidentes, agressões, doenças profissionais em meios insalubres. As influências ambientais, calor ou frio excessivo, mudanças súbitas de temperatura, vento, maior ou menor teor de umidade no ar, poluição ambiental e radiações eletromagnéticas. Muitos são os fatores ambientais capazes de desencadear doenças. A poluição ambiental agrava-se dia a dia. Inalantes, visual, sonora, radiativa, informativa. Vale ressaltar a poluição eletromagnética gerada por radiações de todos os tipos de modernos aparelhos, rádio, TV, internet, celular. Vida social. Dentre outras coisas, o bem-estar, saúde, também depende da satisfação de necessidades, conscientes ou inconscientes, naturais ou induzidas pela cultura. No sistema de consumo, possuir ou não os objetos do desejo, andar na moda, usufruir e gozar de todas as delícias da vida moderna, ou não pode conduzir o indivíduo a um estado de doença psíquica mental orgânica, ou orgânica, agredir ou ser agredido. Estar incluído ou excluído no sistema leva a um estado de tensão, no qual os patamares de medo e ansiedade tornam-se insuportáveis. Um aspecto importante a ser considerado é o inevitável aumento da violência social, com confrontos entre os que podem consumir e os que desejam, mas se encontram fora do processo. Intoxicações. Estamos com o organismo sobrecarregado e intoxicado. As fontes de intoxicação orgânica são muitas, e as piores são as relacionadas aos hábitos alimentares. Pela sua constância e continuidade, os produtos de uso ambiental, os cosméticos, os produtos de higiene pessoal, medicamentos. O adulto transforma no mundo contemporâneo o corpo de seu filho em um depósito de lixo químico. Excessos. Vivemos em um sistema social onde se apregoa, quanto mais, melhor. Somos induzidos a consumir desenfreadamente produtos rotulados como geradores de saúde. Senão que gostarmos de esquecer, tudo que em uma pequena quantidade é capaz de curar, em outra, um pouco maior, é capaz de matar. Estresse crônico. As crianças são as maiores vítimas do estilo de vida que está sendo legado a elas. Estão envelhecendo de forma doentia. Vícios. Mesmo inocentes, produtos usados como bebidas e alimentos são capazes de levar à viciação e causar danos irreparáveis à saúde mental, emocional e orgânica. Aprendizado. As crianças aprendem a ficar doentes com os adultos com os quais convivem. As doenças costumam se repetir em uma mesma família, não apenas em decorrência de fatores genéticos, mas à custa de um treinamento sistemático. A criança é uma verdadeira esponja que absorve as lições do meio em que vive, armazenando no subconsciente a técnica de adoecer quando for conveniente para compensar seus desajustes a determinadas situações psicológicas. Medo mórbido de doenças.
Sentir medo é uma necessidade do homem para que ele aprenda a discernir. O que paralisa e que se cristaliza é doentio, pois se torna danoso para a qualidade de vida. O mórbido encontra terreno fértil na predisposição que trazemos ao nascer e pode ser canalizado através do aprendizado com os adultos para algo mais específico. Ele cristalizado gera pensamentos contínuos sobre o objetivo que o mantém materializando a realidade que o indivíduo tanto temia. Exemplo: uma pessoa orgulhosa que se desenvolve tanto o medo de depender dos outros, ficando em uma cadeira de rodas que dia a dia de sua vida constrói aquela em que vai sentar-se, parafuso a parafuso, peça a peça. Tipos de doenças. Podem ser classificadas segundo vários parâmetros. Utilizaremos alguns apenas para facilitar a compreensão da origem da doença, da possível cura e também para aliviar eventuais crises de culpa dos pais pelo fato da criança estar doente, pois este livro não é, nem o autor pretende escrever um tratado médico a respeito de doenças infantis. Doenças inatas. Trazemos ao nascer, de uma forma ou de outra, tendências e predisposições para determinadas doenças físicas, mentais, emocionais e distúrbios de comportamento. Alguns com distúrbios ou doenças instalados, outros com potencial para vir a acontecer. As dificuldades de nascença são situações que, durante a existência, não podem ser mudadas de forma definitiva pela exiguidade do tempo, ao menos até o presente momento. Muitas que no passado poderiam condenar as pessoas portadoras de uma vida muito limitada, na atualidade, com os recursos e as técnicas desenvolvidas, podem conduzir a uma vida normal ou quase normal, e as perspectivas são cada vez mais promissoras. Sempre se devem buscar todos os recursos disponíveis para ajudar a resolver ou aliviar os problemas congênitos, pois todas as dificuldades criadas têm suas soluções, aguardando o momento certo. O fator que vai resolver todos os problemas humanos é o próprio homem e não um Deus ou um milagre. Doenças adquiridas. As que se adquirem são resultado da educação e da cultura dos acidentes infecciosos ou mecânicos. Essas doenças sempre podem ser evitadas em uma primeira fase. O doente depende do meio. Esse é o tipo de doença que predomina na infância. No entanto, manter essas doenças depende da vontade do doente, segundo sua capacidade de decidir e sua vontade em reformular sua vida. Doenças inventadas. Algumas foram criações mentais contínuas que se cristalizaram. Os mecanismos são vários e se originam de distúrbios que podemos rotular de mentais ou emocionais, tais quais o medo mórbido, a necessidade doentia de atenção e afeto, ou um sentimento de menos-valia. Doenças agudas. As que se instalam subitamente evoluem quase sempre para uma cura espontânea ou para a morte. Sua repetição com bloqueios pode evoluir para tornar o processo crônico. Doenças crônicas. A repetição de um processo doentio caracteriza uma doença crônica que muitas vezes é criada pela intervenção humana na busca da cura de forma que contraria a evolução natural da doença. É comum que as pessoas façam confusão entre doenças agudas e retorno de uma crise da doença crônica. Vivo resfriado, costuma dizer a pessoa portadora de algum tipo de rinite crônica. Doenças físicas. Quando o desajuste já se manifesta no corpo físico, diretamente como um acidente ou indiretamente como um processo de somatização. Doenças mentais. Nem sempre conseguem se exteriorizar no corpo físico. Certas pessoas não conseguem drenar no corpo seus desequilíbrios mentais e desenvolvem doenças extrafísicas, psicoses, esquizofrenia. Nesse livro, não usaremos a doença mental como referência de reciclagem pela sua complexidade. Vamos nos ater às doenças físicas.
Doenças emocionais. As que se originam ou permanecem no terreno das emoções, podem ou não se manifestar no corpo. A pessoa que apresenta um quadro depressivo breve com uma reação a determinados acontecimentos é um exemplo. Doenças aprendidas. Observando o adulto adoecer com resultados de satisfação, como receber mais atenção ou fugir de determinadas situações e responsabilidades, o subconsciente da criança arquiva a situação como lucro. Essa tendência passa a existir e a manifestar-se sob o estímulo a determinadas situações e podem levar à morte. De tanto ouvir queixas de dor de cabeça, é comum que, mais à frente, a criança passe a sofrer de cefaleia. A cura. Construímos nossas doenças, podemos entender que a cura seja a desconstrução da enfermidade. Somos os responsáveis diretos e indiretos pelas tendências, predisposições e doenças. Com certeza teremos de ser participativos na busca da cura definitiva. Qualquer tipo de ajuda externa capaz de curar tem limites de ação que funcionam apenas até certo ponto e durante certo ponto. Depois as doenças retornam ou não, ou são talvez substituídas por outras. Há dois tipos básicos de cura, a temporária e a definitiva. Cura temporária. A cultura nos predispõe a perceber a cura como se fosse algo capaz de ser negociado. As ciências médicas chamaram para si a responsabilidade total de curar as pessoas. Isso sempre foi e sempre será impossível, até porque seria uma injustiça, pois nem todos têm acesso a recursos idênticos ao mesmo tempo. Seria como se a natureza protegesse alguns em prejuízo de outros, o que não ocorre na prática. Nosso presente é a somatória das consequências de escolhas e das não escolhas de ontem, próximo ou longínquo. A cura temporária pode se manifestar como um equilíbrio passageiro, uma supressão ou um bloqueio de sintomas ou o deslocamento da doença para um outro ponto do corpo. Como trocar uma erupção de pele por uma bronquite? Ela tem sua ação de fora para dentro no indivíduo. Cura definitiva. Nela, sempre há a participação ativa do doente, na mudança de hábitos, eliminação de excesso de todos os tipos, vícios, além de mudanças no seu padrão de pensar, sentir, agir, somando aos recursos externos disponíveis.